Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. É muito bom estarmos novamente aqui reunidos, e o desejo do nosso coração, do Ministério Clínica da Alma, é que o Senhor esteja enchendo o seu coração, a sua vida, e a graça dele envolvendo você de uma forma sobrenatural, como ele sempre faz e faz em abundância. Queremos aqui ter um tempo tão precioso com você, e para nós sempre, cada programa, cada quadro, é uma alegria muito grande. Todos nós, não é, Pastor Rogério? Sim, é um prazer estar aqui todos os dias de manhã com você. Exatamente. O Pastor Guerra também. É bom estarmos aqui, né? É bom estarmos aqui. Muito bem. Hoje uma pessoa perguntou assim, tá faltando um aqui? Eu falei, não, tá lá dentro do maquiando lá. Eu falei, nós somos três juntos e misturados. É bom estarmos aqui novamente. E nós queremos desde já convidar você para estar conosco, você ligando para nós através dos nossos canais de comunicação aqui da TV Rede Super, você ligando para o 3209-3301, é um atendimento eletrônico, e você pode ali apertar a opção número 1, e aí então você pode gravar a sua participação, ou você pode fazer a sua pergunta, que vai chegar até nós para podermos então aqui dividirmos juntos, Ou você pode fazer o contato através do nosso telefone. Nosso telefone é ao vivo, que é o 3253-3320, que vai cair lá na nossa central, ou seja, na nossa coordenação, a diretoria daqui do programa, e vai passar o sinal aqui ao vivo para nós podermos conversar, e você pode fazer a sua pergunta, a sua participação a respeito do tema que nós vamos abordar hoje. E esses dias nós temos falado sobre as curas que o Senhor Jesus fez, curas físicas, mas também com conotações emocionais e, consequentemente, claro, espirituais também. Então, hoje nós vamos falar sobre um outro tema do nosso gadareno, Isso, é o endemoniado de Gadareno. É interessante sobre esse texto, que nós devemos colocar. Muitas vezes há uma diferença na questão do que Jesus faz nessa caminhada dele. Nós estamos falando de milagre, e esse é um milagre também. Pelo que nós vamos ler aqui e mostrar o que Jesus fez com esse homem. E uma libertação muito grande. Fala assim, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos,
e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Né? Nós temos aqui um fato interessante, que é a questão dessa libertação desse homem. Esse homem já não conseguia viver mais no meio social. E muitas vezes as pessoas estão perturbadas aí, não vivem mais no meio social. E o diabo vai sufocando essas vidas para cada vez afastá-las desse meio social. Mas aquele que resolve todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas, Jesus passou, chegou ali naquele momento. E aquele homem endemoniado, julgado pela sociedade, isolado, preso, mas nem as cadeias conseguiram segurar aquele homem, ele foi até Jesus. E ali ele sabia que ali ele ia encontrar a libertação. Eu não sei como é que você está agora nesse momento. Talvez a sua cadeia é uma cama, talvez é um quarto, talvez é dentro de si mesmo, talvez você está preso a até sentimentos, sentimento de amargura, falta de perdão. Falta de perdão. Quantas coisas você pode estar algemado, não é? Muitas coisas que podem vir, que vêm para tirar você da presença. Depressão, ansiedade, angústia, quantas coisas estão te prendendo aí. É uma cadeia. E o Senhor Jesus pode tirar você de todas essas cadeias, pode quebrar suas algemas e te libertar. Basta você querer. Amém. Esse texto, ele é um texto, Guerra, muito rico. Sim. E um texto muito particular, né? Com certeza. Apesar dele estar, desse fato ter sido narrado em 3 evangelhos, porque ele está em Mateus, sim, está em Marcos, onde você leu, e também está em Lucas. Podemos falar Mateus 13, de 53 a 58, e Lucas 4, de 16 a 30. Lucas 4, de 16 a 30. Estou te falando que eu estou lendo aqui. Está lendo ali eu estou lendo aqui. Mas a Bíblia é para isso. É lógico. E as notas de rodapé são para serem lidas. Ajuda demais. Claro. Muito. Por isso que estão aí. É lógico. Mas é muito interessante, porque é um texto que ele aparece nesses 3 evangelhos, e ele traz uma situação bem diferente do comportamento de Jesus com a maioria dos casos, em que Jesus expulsou o demônio de alguém. Inclusive, a gente, quando está ministrando, né, e as pessoas começam a questionar, mas devemos falar com demônio, não devemos falar com demônio, né, já que demônio é mentiroso. Então, tem um punhado dessas situações, e quando a gente ministra, inclusive na escola, que temos situações onde muitas vezes esses assuntos são levantados. Questionados, né? Então, esse texto é um texto que ele sai do comportamento normal de Jesus, porque na maioria das vezes Jesus disse, cala-te, né? Então, quando havia uma manifestação demoníaca, Jesus imediatamente os repreendia, mandava que eles calassem e os expulsava. Com certeza. Mas nesse caso específico, Jesus parou e conversou com esses demônios. Então, eu estou colocando isso porque o que a gente precisa entender, né, e eu acho que agora é o momento próprio para a gente falar a respeito disso, já que o texto é um texto tipicamente de libertação, né? Devo eu conversar ou não com demônios? Então, o que você precisa fazer primeiro é perguntar para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o que eu devo fazer aqui? Quem é que está? Porque nós temos o dom de discernimento de espírito dado pelo Espírito de Deus. Sim. Se o Espírito Santo de Deus, naquele momento, não nos trouxe quem é que está ali,
E saber quem está ali é importante no processo de libertação, porque muitas vezes porque nós não estamos trabalhando com o demônio, nós estamos trabalhando com a pessoa que está sob a influência desse demônio. Agora, uma coisa interessante, Rogério, é que nesse caso específico, foi Jesus colocar o pé, sair do barco, ou seja, Sim. Ele chegou nessa região que está de frente para Galiléia e ele já saiu ao encontro de Jesus. Né? Já reconhecendo quem ele era, já né? reconhecendo quem ele era, já foi ao encontro de Jesus. O que você está querendo fazer aqui? Autoridade, né? Então... E eram 2.000 demônios, né? 6.000 demônios no mínimo. 2.000 eram os porcos. Eram os porcos. Ah, tá certo. Porque quando ele fala uma legião... 2.000 porcos, é mesmo. Quando ele fala uma legião é baseada na estrutura romana, que é de pelo menos 6.000 soldados. Aí tem uma continha matemática interessante. Eu sei, né? Matemática, você que é matemático, se vira aí. Eram pelo menos 6.000 demônios e aproximadamente 2.000 porcos. Então, se eles foram divididos em cada porco, na mesma proporção, então tinha pelo menos 3 demônios em cada porco. E olha, 3 demônios em cada porco, tem razão dos porcos se precipitarem morro abaixo. Que nem diz o Hélio, ficar tudo doidão. Porque ficar debaixo da estrutura de um já é muito, então sobraram 3 para cada um, pelo menos, né? É isso mesmo. Então, é uma situação bem interessante. E uma das coisas que, voltando na questão de Jesus, né? Jesus, na realidade, poderia ter repreendido aqueles demônios, como ele já fez com outros, porque outras vezes, quando Jesus estava chegando, os demônios, né, se manifestavam e falavam: por que vieste, né, nos atormentar antes do tempo? Ou chamar Jesus, filho de Davi, porque eles sabiam quem Jesus era, e Jesus o tempo inteiro fazendo isso, mas nesse momento, Jesus não manda os demônios calarem, né? E Jesus pergunta: quem é você? Né? Aí está uma coisa bem interessante, porque e tem muito a ver, como eu sempre penso que nada é por acaso, né? Por que esse texto está aí, essa experiência está aí? Esse é um dos textos onde nós vamos ver que existe uma hierarquia definida e clara, inclusive no reino das trevas. Com certeza. Porque ali, um só fala: somos muitos, somos uma legião, uma legião, somos muitos. Mas não foram os muitos que falaram, um só falou por todos. Então é sinal que tem um comandando. Exatamente. Isso aí é que tem que identificar, né? Aí então, que vem o discernimento, né? Aquele momento, se eu vou perguntar ou não. É que você falou, o Espírito Santo vai me mostrar o que eu devo fazer naquele momento. Sim. Qual a atitude que eu devo tomar. Porque que existe que nós estamos vendo aqui que o próprio Jesus usou, né? E perguntou e também facilitou, né, para que a pessoa possa fazer a libertação, né? Exatamente. Uma legião, quer dizer, já a pessoa já vai, bom, isso aqui já não vai ser fácil, né? Não vai ser tão fácil assim para trabalhar, pedagógica, né? Do Senhor Jesus. Sim, eu creio muito nisso, que Ele permitiu e agiu daquela maneira para que nós pudéssemos aprender. Com certeza, né? Com certeza. E os próprios discípulos aprendessem e nós também. Sim. Né? Como discípulos deles depois. Uma vez um pastor que eu tive um tempo com ele, e aí ele foi na cadeia e usou esse texto, né? Esse texto: olha, eu vim aqui para falar com vocês do homem que conseguia sair de todas as cadeias, de todas as prisões. Aí os detentos ficaram com os olhos tudo abertos. Esse cara eu quero conhecer, quem é esse? Eu tô aqui preso. Então aí ele entrava com a palavra, né, a respeito da salvação e a libertação em Cristo Jesus, né? O poder que o Senhor é muito maior do que aqueles espíritos que usavam esse gadareno, né? E o atormentavam, né? Então isso é muito importante. Você que está nos acompanhando, nos assistindo,
Se você quiser fazer parte dessa conversa, colocar aqui a sua colocação ou fazer sua pergunta, então ligue para nós, 3209-3301, né? Você faz ali a opção número 1 e deixa ali gravado a sua mensagem, a sua participação. E também você pode fazer uma ligação da participação aqui ao vivo, não é? Ligando para nós, e os telefones estão aparecendo aí no vídeo, e você pode então fazer esse contato aqui conosco. Nós queremos dizer que o Ministério Clínica da Alma é um ministério da Igreja Batista Lagoinha, que está na Igreja Batista Lagoinha, e nós estamos ali na rua Manuel Macedo, número 1324, sempre de segunda a sexta, de 8 até as 18 horas. É um ministério que está ali para poder ser um instrumento nas tuas mãos, né? Ou seja, nas mãos do Senhor para poder te ajudar, desculpa. Então, na realidade, esse é o propósito desse ministério, ser um ministério que é um agente de restauração, onde Deus quer usar como uma grande ferramenta, um mecanismo para poder ajudar você que está vivendo talvez atormentado, você que tem sido muitas vezes, sabe, bombardeado com situações delicadas da sua vida. Então, na realidade, nós estamos ali à disposição para você poder fazer contato conosco e poder, então, receber essa ajuda e todo esse auxílio que Deus tem nos capacitado para ajudar você. Nós estamos com uma participação ao vivo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pois não? Bom dia. Eliane? Pois não, Eliane? Eu chamo Eliane, eu moro aqui no bairro de Contagem. Pois não? E eu estou com um pouco de dificuldade, pastor, que eu assisto sempre esse programa, é uma bênção. Amém. E hoje eu queria, assim, estar buscando a ajuda dos pastores para mim poder tentar entender, porque, assim, pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus e por essa passagem que vocês estão ministrando aí, explicando, eu aprendi que a doença da epilepsia, ela não é uma doença física, mas ela é uma doença espiritual. E eu tenho um neto que ele é criança especial e eu tenho orado muito, buscado muito do Senhor pela cura dele. Mas assim, ele já está com 9 anos e ele nasceu assim, uma criança com problemas, né, de epilepsia, hidrocefalia severa, paralisia cerebral. E eu lido muito com ele, assim, dia a dia, todo dia, é eu que cuido, eu que olho, e eu oro, e às vezes eu me sinto, como aquela palavra que está lá na Bíblia, assim, que a esperança demorada, ela se torna frustrada. Às vezes eu fico, sabe, pastor, angustiada, eu fico triste, assim, eu fico sem entender, eu fico assim, meio, parece que opressiva, assim, me sentindo meio oprimida por causa, assim, da minha busca constante, estar sempre orando e buscando o Senhor e não ter visto dificuldade até hoje. Assim, é claro que o Senhor tem cuidado, porque se não fosse a misericórdia de Deus, Ele não estaria com a gente até hoje. Mas, assim, pelo fato de eu querer ver Ele curado, restaurado completamente, e, assim, ainda ver Ele sem poder falar, sem andar, né, e as dificuldades que enfrenta todo dia, eu fico, assim, meio sem entender. Eu não consigo entender, porque eu começo a ir para a palavra e pelo que tem na palavra os versículos, né, como Jesus fala com os discípulos a respeito das crianças, deixai vir a mim as minhas criancinhas, porque das tais é o reino do céu, como ele deixa de exemplo para nós, que nós temos que ser como criança para entrar no reino do céu. E assim, por que então que acontece isso na vida do meu neto? Por que eu oro? Por que eu busco? Por que ele ainda não foi curado, restaurado? E assim, me dá uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande, de ver as crianças todas correndo, brincando, pulando, fazendo tudo, e ele só no sofá, no colo, e sem poder fazer o que as outras crianças fazem. Eu não consigo entender isso. Certo. Então tá joia, Eliane. Obrigado pela sua ligação, né? Nós vamos responder para você e trazer uma palavra que realmente possa vir ao seu coração. Deus abençoe você e que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Amém? Amém. É um desafio, né? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. E por que essas questões têm acontecido, né? E não sei, Rogério, você quer falar sobre isso? Uma coisa que eu queria falar, primeiro pelo princípio da fala da Eliane, quando ela coloca que essa não era uma doença física.
realmente esse homem, esse rapaz na cidade de Gadara, ele não tinha uma doença física, ele tinha uma opressão e uma influência, até mesmo uma possessão demoníaca, né, que era um contexto espiritual. E Jesus, em outros momentos, também trouxe cura física expulsando demônios. Nós vimos há alguns programas atrás a história daquela mulher encurvada, que Jesus expulsou o demônio dela e ela ficou livre. Então era também um demônio. Mas não são todas as enfermidades que estão sendo manifestadas no físico que são de origem demoníaca, especificamente. Então nós temos doenças neurológicas, nós temos doenças físicas e o nosso corpo, ele por algum processo ou de consequências genéticas também, né? E resultados de alguns distúrbios, né? Eles provocam essas dificuldades para a própria pessoa no sentido da sobrevivência. Mas uma das coisas que nós queremos, que a gente precisa entender, é que nós vamos ver em muitos momentos que Jesus curou muitos, escrito nos evangelhos, e que Jesus curou a todos em determinadas circunstâncias. Mas Jesus, ele curou todos em determinados momentos e em determinados lugares. E Jesus curou muitas pessoas e outras pessoas Jesus não curou. Então, por exemplo, eu gosto muito de pensar, Rogério, naquela situação daquele coxo que vivia na porta do templo, onde Jesus frequentou o templo durante praticamente toda a sua vida, e aquele coxo sempre esteve na porta do templo e Jesus não o curou. Quem o curou foi João e Pedro. Não foi Jesus. Então, aquele homem, com certeza, ele ouviu falar de Jesus. Jesus pode ter ou não passado por aquela porta, porque no templo existiam outras portas, mas esse é um fato. Jesus esteve ali durante muitas vezes, por muito tempo. Aquele homem sempre esteve na porta do templo e aquele homem não foi curado por Jesus, diretamente por Jesus. Então, essa é uma das coisas que muitas vezes a gente precisa entender, que às vezes o milagre que a gente espera, ele não vem por quem a gente espera diretamente, né? Ou no tempo que a gente espera, e como pode também acontecer dele não vir. De repente, o milagre que Deus quer na nossa vida não é o milagre da cura daquela pessoa, mas é o milagre da nossa aceitação do propósito de Deus. Não é o quanto Deus está tratando com uma pessoa que está com uma síndrome, ou que tem um distúrbio, uma deformação, uma deficiência neurológica. Às vezes não é nem com aquela pessoa, mas com os familiares daquela pessoa, com aqueles que estão ao redor. Eu lembro de uma vez que eu questionei, algumas vezes eu questionava isso, e uma vez eu escutei uma palavra que para mim foi muito esclarecedora. A palavra era do pastor, hoje já está no Senhor, que era o pastor Glaicon Terra Pinto, e ele, falando num sermão dele, numa ministração, ele trouxe esse exemplo. E eu entendi isso. E isso, para mim, realmente ficou marcante. Quando Deus olha para a senhora Dona Eliane, uma avó que cuida do seu neto, que está intercedendo pelo seu neto, quando ele olha para os filhos da senhora, ou os pais dessa criança, que estão vivendo e convivendo com essa situação, e mesmo diante dessa situação, vocês estão glorificando o Senhor, vocês passam a ser
referência para Deus em todos os outros casos onde pessoas estão vivendo a mesma situação. Olha o que Deus diz: tem visto o meu servo Jó? Então, se vocês estão passando por essa situação, glorificando a Deus, ninguém mais pode chegar diante de Deus e reclamar e queixar-se daquela situação como se isso fosse um fardo e que Deus tivesse sido injusto. Porque aí Deus vai virar e falar assim: tem visto a minha serva Eliane? Ela passou por uma situação igual a essa e vivendo essa mesma situação, ela não murmurou, ela continuou dando glória para mim. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que há um propósito de Deus, ainda que não seja o que a gente quer, ainda que não seja aquilo que a gente entende como sendo o melhor para nós, mas há um propósito. E nos programas atrás nós falamos da mulher, 12 anos, do outro 38 anos. Então são pessoas que esperaram o tempo de Deus. Sim. E uma palavra, além dessa que você colocou aí, que é muito bonita, nós queremos também, Eliane, que você aguarde, para ver qual o propósito de Deus. Mas deixa Deus falar no seu coração, não perca a esperança, nem desespere, caminhe em cima disso, que Deus tem o melhor para você. Amém. Nós temos uma outra participação ao vivo, que é a Edna. Boa tarde, Edna. Boa tarde, pastor. Tudo bem? A paz, tudo bem? A paz, tudo jóia. Pois não? É porque eu estou acompanhando o programa. Sim. E vocês estão falando sobre a cura. Certo. E eu queria uma opinião de vocês, porque o meu marido, ele sofre de crise de epilepsia há 30 anos. Certo. E ele toma medicamento, já foi acompanhado por vários médicos, e mesmo tomando medicamento, ele ainda sofre as crises. Já passou pelo Moriá, e já passou pelo Rema, pela libertação. Semana passada ele foi lá na Clínica da Alma preencher o questionário para que vocês possam acompanhar o caso dele. Mas há uns 7 anos atrás ele recebeu uma palavra do Senhor, que ele estava muito angustiado, e quando ele abriu a Bíblia, saiu em Isaías 57, 18 e 19, que fala: eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes darei, e tornarei a dar consolação aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Sim. E nós tomamos posse dessa bênção. Mas assim, eu acho que pela vontade, dele ser curado, para ficar livre dessas drogas medicinais, às vezes, assim, pela fé, ele para de tomar os medicamentos, mas aí as crises voltam. Então eu queria, sim, que vocês dessem uma opinião, o que vocês acham, se realmente a gente continua tomando posse dessa palavra que o Senhor nos deu, porque 30 dias não são 30 anos, não são 30 dias, Então, assim, é complicado, porque hoje ele já é aposentado, não trabalha, eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele. Então, assim, eu queria que vocês nos dessem uma opinião, um esclarecimento melhor. Tá, joia. Tá bom, Edna. Obrigado por você ter ligado, obrigado por tua participação. Nós vamos responder aqui através do vídeo, tá bom? É um grande desafio, Ou seja, pelo aspecto de ministração espiritual, ele já passou por 2 ministérios excelentes, que Deus tem usado muito para gerar também cura e restauração. Louvamos a Deus por isso. Eu sugiro que ele não pare de tomar os remédios, Ele precisa tomar a medicação. Agora, ele foi lá na clínica, preencheu o questionário, a gente vai atendê-lo. É a graça do Senhor que vai nos capacitar, e eu creio que vai capacitá-lo também. Nós tivemos algumas experiências de algumas pessoas que tinham algumas situações assim semelhantes e experimentaram a cura. Agora, é como o pastor Rogério estava falando, alguns foram curados, outros, de repente, talvez vai ter que conviver com essa situação. Mas como a minha irmã falou, existe uma palavra, e eu percebo que precisa estar firmada nessa palavra
porque Deus é soberano. De repente Deus pode fazer algo completamente diferente, fora vamos dizer assim, do padrão, como normalmente o Senhor Jesus muitas vezes age, né? Fora do padrão, quebrando paradigmas, para gerar a restauração. Né? Como o pastor Rogério falou, muitas vezes Deus quer usar essa situação, mas para trabalhar com os familiares, com as pessoas próximas. Né? E uma palavra para a irmã que ligou antes, a Eliane, sabe, não deixa a sua esperança se abater. Pelo contrário, né? Você traz à memória aquilo que gera esperança, não é? Que fortalece a sua esperança e a sua fé. E é o Senhor Jesus, não é? Então, assim, nós temos tido tantos exemplos de que pessoas que têm filhos hoje com dificuldades, com deformações, mas que esses filhos foram agentes de Deus para transformar os corações dos pais, dos parentes, dos irmãos. E nós temos hoje pessoas, inclusive assim, ministros de louvor que eu conheço, que experimentam a situação de ter filhos com certos distúrbios, né, neurológicos ou de excepcionalidade, mas Deus usou essa realidade para trabalhar a vida deles, a fé deles de uma forma muito mais intensa, muito mais forte. O nível de relacionamento deles com Deus se tornou outro. O nível de adoração deles se tornou outra completamente diferente. E entendendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Ele tem o controle, né, de todas as coisas. Se Ele quiser curar, Ele vai curar, né, com certeza. Agora, se Deus quer usar essa situação para trabalhar, né, a sua vida, tem plena convicção disso. Né? Então, Edson, especificamente você, então vamos aguardar, né, vamos fazer o trabalho que nós temos feito na vida do seu esposo e aguardar o que o Senhor vai fazer na vida dele. E aí a questão é continuar caminhando e continuar estabelecendo a sua fé nesse texto, nessa palavra que vocês receberam, né, pastor Guilherme? Eu queria colocar só um versículo aqui, né, muito interessante na questão das pessoas que ligaram e tudo, mas eu queria colocar um versículo aqui quando fala assim: quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ele adorou a Jesus. E muitas vezes as pessoas, né, a gente sabe na área que nós trabalhamos que uma das coisas que as pessoas chegam é murmurar e cobrar. Por que não aconteceu isso comigo? Ou por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou passando por isso? Né? E nós vimos aqui uma pessoa que bem atormentada e ainda adorou a Jesus. Não é? Então, a murmuração, quando o povo de Israel saiu do Egito, né, o que mais irritou a Deus, mais entristeceu, foi a murmuração. Né? E muitas pessoas, qualquer obstáculo que tem, que passa, já começa a murmurar. Ah, Deus não está olhando para mim, Deus me abandonou, Deus me largou, Deus não cuida mais de mim. Olha, Deus, Ele está à nossa disposição 24 horas por dia. Agora, tem o momento das coisas, e muitas vezes a gente mesmo é culpado de certas coisas e certas posições e certos canais que nós abrimos na nossa vida. Não é? Esse homem aqui mesmo, para chegar nesse ponto que ele chegou, nós não sabemos a história dele aqui, até onde nós vimos no texto aqui, mas para chegar, né, nós não sabemos a história dele. Né? Então, tem uma pessoa no ar e pode... Isso. Amém? Temos uma outra participação ao vivo, pois não? Boa tarde. Boa tarde. Pois não? Não, é assim, porque eu assisto, eu sou aqui de Coromandel, mas eu assisto muito o Clínica da Alma com vocês. Que bom, Vera. Aí. Pois não. E eu gosto muito. E agora eu estava assistindo, né? Eu estava ouvindo uma senhora, né, que está falando de uma criança especial, que ela cuida, né? A linha está caindo. Minhas dificuldades, então aí me tocou muito, sabe? Eu também tenho uma criança especial, que já tem 8 anos e assim... Olha, que pena, caiu a ligação. Né? Mas pode voltar a ligar, não é? Vai ser importante a sua participação, né? Você falar sobre essa realidade do seu filho, né? Eu queria aproveitar esse contexto, Sim. né, que a gente está
por causa das ligações, e colocar algo que eu aprendi com a minha própria experiência e com a minha vivência. Porque eu tive determinados momentos na minha vida que eu, por conta própria, também parei de tomar um medicamento que eu, pelos médicos, não poderia parar de tomar. E Deus, Ele me segurou, me sustentou, porque as consequências do fato de não tomar o medicamento foram demonstradas no meu organismo. Sim. E eu fiquei muito debilitado, inclusive, e por mais de uma vez. E eu fui entendendo e aprendendo com o Senhor algumas coisas nesse meu relacionamento com Deus e convivendo com esse quadro de enfermidade, com o diagnóstico de uma enfermidade e os sintomas dessa enfermidade. Uhum. E uma das coisas que eu aprendi é que Deus, Ele realmente tem uma palavra de cura para muitas pessoas e Ele tinha uma palavra de cura para mim. Então, para essa irmã que ligou, Deus entregou para o esposo dela Isaías 57. Para mim, Ele entregou especificamente Isaías 58. Uhum. Eis que a tua cura brotará sem detença. E Ele não me deu apenas uma palavra, Ele me deu a revelação através de sonhos. Ele me deu palavras de pessoas que vieram me entregar, profetas de Deus, que vieram me entregar palavras de ânimo, de encorajamento, mesmo sem saber de nada que eu estava vivendo e de nada que eu estava passando naquele momento. Uhum. Então, nós temos outra ligação, né? Segura aí um pouquinho. Depois eu continuo. Pois não? Alô? Oi. Alô, meu nome é Aparecida e eu estou aqui ouvindo, eu sempre vejo o programa e ouvindo uma senhora falando, né? Sim. Que tem um neto especial de 8 anos, eu também tenho um filho de 23 anos. Sim. E assim, me tocou muito, sabe? Que eu vejo assim, ela sente as mesmas coisas que eu sinto. Amém. Só que assim, uma coisa, eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Sim. E assim, uma coisa que eu peço muito a Deus, para me ensinar a cuidar dele, como Deus tem para eu cuidar, sabe? Certo. E assim, eu louvo a Deus, eu creio na cura, eu espero a cura. Amém. Mas assim, uma coisa que eu queria passar para ela, assim, Deus é Deus. Se Ele curar, amém. Se Ele não curar, Ele continua sendo o nosso Deus. Amém. Amém. E assim, eu louvo a Deus porque, assim, ele tem problema de epilepsia também, sabe? Toma medicamento. E assim, a gente passa muita luta porque não fala. Quando sente alguma coisa, a gente não sabe como cuidar. Mas assim, uma coisa que eu tenho aprendido, a gente vai para Deus e Deus coloca no nosso coração o que está acontecendo. Amém. E assim, Deus cuida. E assim, eu sou imensamente grata a Deus quando Ele falou assim, que Deus vai olhar para a gente e falar, vixe, a minha serva, ela tem me glorificado. Então assim, eu glorifico muito a Deus, louvo a Deus, e Deus me deu um esposo assim, que é um parceiro, que me ajuda. E o que o pastor Rogerinho estava falando, que às vezes Deus quer mostrar para a gente, para a família, exato, alguma coisa, às vezes Deus nem vai curar, exatamente, sabe? Porque a gente não sabe o propósito. Uhum. Mas assim, Deus nos coloca como referencial na vida de outras pessoas, que às vezes estão passando pelo mesmo problema. Então que ela possa crer, continuar crendo na cura, como eu creio, como eu espero, mas que seja feita a vontade do Senhor. Eu sou assim, muito grata a Deus. Que assim, é um privilégio ter um filho especial. Amém. Sabe, que é um filho assim, que eu sei que quando ele fechar os olhos aqui nessa terra, ele vai estar nos braços do Senhor. Amém. E muitos pais têm filhos que não são especiais, né, e não têm essa certeza. Mas eu tenho essa garantia que quando o Senhor o chamar, ele fecha o olho aqui e abre lá nos braços do Senhor. Glória e assim, eu tenho mais 2 filhas, mas assim, essa certeza em relação a ele eu tenho. Sabe, é um filho assim que eu não preocupo que vai estar com droga, vai estar fazendo coisa errada, ele está sempre comigo aqui. Assim, é um privilégio. É difícil? Mas com o Senhor, Deus dá graça. E assim, amém, eu louvo a Deus. Amém. Deus possa abençoá-la e fortalecê-la em nome, amém, de Jesus.
Amém. Glória a Deus, muito obrigado pela sua ligação. Tenho plena convicção que não somente está sendo um estímulo e um ânimo, né, para a nossa telespectadora, mas para todos aqueles que estão assistindo e para nós aqui também. A sua palavra foi uma palavra assim de fé e revigorante para todos nós. Que Deus te abençoe, viu? Continue te capacitando, Maria. Obrigado pela sua ligação. Amém. Verdade, eu acho assim tão tremendo essa palavra da Maria, porque na realidade o Senhor curando ou não curando vai continuar sendo seu filho, né? E o amor de mãe, o amor maternal é algo tremendo, né? Aí, voltando, né, na minha situação, eu aprendi, Rogério, que Deus não deixou de cumprir a palavra dele quando ele disse que a minha cura brotaria sem detenção. Sim. Eu continuo tomando medicamento hoje, eu continuo tendo um diagnóstico e um laudo médico comprovando uma situação de uma enfermidade, mas eu tenho uma vida saudável. Amém. Então, Glória a cura do Senhor não é que você fique necessariamente sem ter aquela situação. Não é necessariamente que você não tome mais um determinado medicamento, mas que você tenha uma vida saudável. O que é ser curado? Ser curado é viver de forma saudável. Amém. Isso é que é ser curado. Com certeza. Então, independente do diagnóstico médico, independente do laudo médico, independente do que os resultados dos exames acusam, eu tenho uma vida saudável. Eu não sou privado de absolutamente nada. Então, eu vivo como vive qualquer pessoa saudável. Amém. Então, a cura do Senhor está em mim? Está em mim. Eu vivo essa cura e vivo essa cura todo dia. Então, assim como temos o pão nosso de cada dia, que é a provisão do Senhor para cada dia, nós temos a cura nossa de cada dia, Amém. que é a provisão do Senhor para cada dia você viver uma vida saudável. E viver o dia bem, né? Viver bem, né? Tinha um pastor, um amigo meu, que falava que ele acordava e falava assim, eu tenho duas opções no dia. Ou viver mal, ou viver bem. Ele falou, não, vou optar para viver o dia bem. Aí, de escolha, né? De escolha. Ele falou, não, vou escolher viver o dia bem. E vivia. Tranquilo, vai levando. Então, e essa é uma situação que eu estou falando aqui para você escutar e que o Guerra, que me conhece há quase 20 anos, ele sabe disso. Sim, com né? certeza. Você que me conhece também, né? Sabe disso. E nós trabalhamos juntos o dia inteiro. Com certeza. Todos os dias eu tô lá. Num pique só. Numa energia só. Só o sangue. Né? Então, glória a Deus, essa né? é uma situação que muitas vezes nós precisamos entender e buscar do Senhor. Senhor, mesmo diante desse quadro, desse diagnóstico, essa pessoa ela vive de forma saudável? Vive. Tem limitações? Claro, mas quem não tem limitações? Todos nós. Né? Todos nós temos, é claro. E precisamos também, e é um outro aspecto interessante, Rogério, entender que muitas vezes o medicamento não é porque estamos doentes. Parei um pouquinho, Rogério, só um minutinho. Nós temos uma outra participação ao vivo. Amém. Boa tarde. Olá. Ô pastor. Opa. Tudo bem? Meu nome é Gustavo. Pois não, Gustavo? Ô pastor, fui cometido de um surto psicótico há 11 anos atrás. Certo. E fiquei dependente de remédio. Eu já era evangélico na época. Sim. Só que quando eu fui para a igreja, comecei esse surto. E fiquei coisas em coma. Tive um quadro de esquizofrenia e assim, eu fui uma vida destruída mesmo, sabe? Certo. Mas, para onde graças a Jesus, de 2009 para cá, eu comecei a fazer tratamento direitinho com os remédios, tomar os remédios direitinho, indo na igreja, fazendo culto de oração, indo nos cultos de oração, fazendo jejum. Minha esposa jejuou muito para mim também, que minha esposa é evangélica, eu tenho um filho de 8 anos. Sim.
e jejuando, nós orando, bom, graças a Jesus, eu sou casado, tenho meu filho, Olha que de 8 bênção. anos, chama Isaac, minha esposa Elizabeth. Sou perfeito hoje, não tenho crise nenhuma, mesmo tomando meu medicamento, eu não tenho crise nenhuma. Graças a Deus. E fico na igreja, para a glória de Jesus, e não tem crise nenhuma, para a glória de Deus, pastor. Que bom, Amém. Gustavo, que ótimo. Que o Senhor continue te sustentando, não é? E te abençoando, e você possa viver, como nós estamos falando aqui, essa vida plena, dia a dia, na dependência do Senhor, mesmo tomando a medicação, mas servindo o Senhor com alegria, não é? Então, Amém. obrigado pela sua ligação, que o Senhor continue abençoando a sua casa, o seu ministério, no nome precioso de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Então, muito bem. O que eu Sim. estava falando com relação ao medicamento é exatamente isso que o Gustavo coloca. Muitas vezes nós precisamos tomar o medicamento para que o nosso corpo se compense ou, através do medicamento, tenha uma compensação de algo que ele não produz. Que não está produzindo. Então, e isso é igual ao alimento. Por que nós precisamos nos alimentar todos os dias? Tomar bastante água todos os dias? É. Porque o nosso corpo precisa disso. Com certeza. Né? Então, é entender que é algo que está sendo acrescentado à nossa dieta, né? Que compensa alguma coisa no nosso organismo. E dá para viver plenamente, né? Conciliando as coisas e tocando a Seguindo em vida frente, e continuando, tendo os sonhos, as visões Remando, de Deus. né? Aliás, Pega o sonho, barco. sonho, Sonho é o que mais tem. sonho esse homem tem de mal, gente. Nós estamos até proibindo ele de dormir. Esse Aí homem- começa a ter visões. Aí tem visões, não É adianta. brincadeira, não é mole não, mas graças a Deus. Glória a E eu Deus. quero, assim, antes de nós encerrarmos, que o nosso tempo já está caminhando para o final, e é só lembrar você que as nossas inscrições estão abertas, né, para a nossa escola de restauração, que começa no dia 4 de maio, né, está bem pertinho. Então, já começa aí se movimentar nesse sentido, porque as nossas inscrições e o espaço das salas é limitado, então por isso que nós precisamos que você corra para você fazer a sua inscrição, porque graças a Deus temos tido já uma boa procura, muitas pessoas já estão efetuando a sua inscrição. Então vai ser um tempo muito precioso. E outra coisa, antes de nós orarmos aqui para encerrar, nós também já estamos fazendo a divulgação aqui na TV a respeito do nosso acampamento, o nosso retiro, que é o Retiro Clínica da Alma, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de maio. Né? Também o espaço que nós vamos estar nesse evento é um espaço menor, é um sítio menor, então as inscrições e a capacidade é limitada, então nós sugerimos que você possa aí se antecipar e fazer a sua inscrição, tá bem? E o nosso tempo está no finzinho, vamos ter um tempo de oração para nós podermos concluir o dia de hoje. Vamos orar então, acompanhe a nossa oração junto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um dos nossos telespectadores, aqueles que participaram, ligaram para cá, todos aqueles que assistiram nesse momento ao vivo. Sabemos que outros vão assistir, ó Deus, na reprise. Pai, nós oramos para que a cura do Senhor alcance cada um, cada pessoa, cada familiar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E aqueles, ó Deus amado, que estão enfrentando situações muito delicadas. Ó Deus amado, que o Senhor traga, ó Deus amado, a palavra do Senhor, a sua presença, o seu conforto, traga a vida nas suas vidas. Amém. E eles possam experimentar, ó Deus, essa esperança. Em nome de Jesus. Ó Deus amado, trazendo seus corações, suas mentes, ó Deus amado, essa esperança que gera vida, gera certeza, gera fé, gera dependência no Senhor. Amém, Nós abençoamos a cada um no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.